Tudo bem com a igreja na paz do Senhor? Amém? Amém. Vamos dar início ao culto, vamos estar orando ao nosso Deus agora. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos agradecer por estar aqui na Tua presença. E essa manhã, Senhor, o Senhor seja glorificado, Senhor. Abençoa cada um, a cada coração, meu Pai. Fala conosco, Senhor, essa manhã. Nós queremos ouvir a Tua voz, meu Deus. Abençoa os louvores, meu Pai, a Tua palavra, a cada oportunidade aqui neste momento, Senhor. Fala conosco, que nós nos pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as vossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Só até aqui, os irmãos podem se assentar. Aqui a Bíblia relata que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas ele também diz, né, o que é a fé, né? E aqui a Bíblia diz que a fé, aqui no versículo 1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a fé é muito mais além do que aquilo que a gente vê, né? Não é aquilo que a gente vê que a gente vai botar fé, né? E aí Jesus, aqui a Bíblia está nos relatando que é impossível agradar a Deus sem fé, né? Se a gente não tem fé, como que a gente vai se relacionar com Deus, né? E o Senhor quer essa proximidade de nós com Ele. Quer que tenhamos fé, mas sem ter que vê-lo, ver as coisas, né? Ele nos ensina que é impossível agradar a Deus sem a fé. E aí, continuando aqui, no versículo 2, fala assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Deus fez o mundo, né? Ele criou os céus, a terra, né? E só pela fé para a gente acreditar nessas coisas, né? Então, por isso que a gente tem que ter fé. Continuando, no versículo 4 fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. Deus se agradou dos sacrifícios de Abel, né? Recebeu a sua oferta, mas Caim, sem fé, não agradou a Deus, né? Continuando no versículo 5: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, Enoque, ele não passou pela morte, assim como como é que fala? O outro que não passou pela Elias. Elias também não passou pela morte, né? Então esses dois não passou pela morte. Como que a gente acredita nisso? A Bíblia fala, pela fé, né? Ele agradou muito a Deus, né? Enoque, pouco é falado na Bíblia, né? Mas ele foi bem na época do dilúvio, né? Que Noé estava preparando a arca.
E ele foi bem nessa época, onde a terra estava muito perversa, né? E estava desagradando a Deus. Então Enoque, ele foi levado para Deus sem passar pela morte. E para a gente acreditar nisso é só pela fé. Aí, continuando aqui, para finalizar, no versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, o que é galardoador do que os buscam, né? E aí, ele fala que é impossível mesmo agradar a Deus sem a nossa fé. E essa passagem aqui de Hebreus, no capítulo 11, ele relata muito dos heróis da fé, né? Aqueles que aqui viveram, que passaram, que Noé, pela fé, ele fez a arca, né? Que Deus direcionou a ele, e pela fé, ele fez a arca. Se Sara, né? Que também pela fé teve um filho após muitos anos, já na velhice, né? Então teve muitos heróis aqui da fé, que a Bíblia relata, assim, continuando aqui o texto, ele fala muito disso, né? Os heróis da fé. E é muito bonito ver, né? Essas pessoas que acreditaram. E olha que eles não eram, todos eles eram pecadores. Todos nós somos pecadores, né? Eles não eram santos. Mas pela fé, eles agradaram a Deus, eles acreditaram em Deus, eles foram filhos, né? Naquilo, no propósito de Deus. Foi para uma terra, Abraão foi para uma terra que não conhecia, porque Deus enviou ele, né? Então é assim que devemos andar com Cristo, né? Pela fé, né? Aquilo que Deus nos prometeu para você, prometeu para mim, a gente tem que andar pela fé, porque tudo no tempo dele, é tudo no tempo de Deus. Só que devemos ter fé no nosso coração. Sem fé, como a gente vai agradar a Deus? Como é que Deus vai dar a bênção para a gente se a gente não tem fé, né? Aí eu vou falar, que eu escrevi aqui, né? Como agradar a Deus, né? Eu vou citar algumas coisas aqui que fala assim: a resposta é bem simples, pela fé somente, para agradar a Deus, né? E é pela fé que sabemos que Deus existe, né? É pela fé que podemos nos aproximar de Deus. É pela fé que podemos andar com Deus. É pela fé que podemos nos relacionar com Deus como nosso melhor amigo. É pela fé que podemos orar a Deus como nosso Pai Celestial. É pela fé que podemos ter uma vida submissa e obediente à vontade de Deus. Amém? Que essa palavra entre em cada coração, que possamos estar firmes na fé em Jesus Cristo. Somente Ele, né, pela fé, que nós conseguimos alcançar nosso galardão lá no céu, que possamos agradar a Deus pela nossa fé, que possamos estar sempre nos relacionando com o nosso Deus. Amém? E eu agradeço a oportunidade e as palmas com você. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler Mateus 7. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Se um filho pedir ao pai um pão, receberá uma pedra em seu lugar? E se ele pedir peixes, receberá uma serpente venenosa? Claro que não. Se vocês que têm um coração duro e são pecadores sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais ao seu Pai que está nos céus dará seguramente coisas boas àqueles que lhe pedirem. Até aqui.
vamos colaborar na casa do Senhor, vamos contribuir com nossas ofertas, com os dízimos, e através dos dízimos e das ofertas, nós mantemos essa casa aberta. Que o Senhor venha abençoar a todos aqueles que abençoam a casa dele, em nome de Jesus. E eu desejo hoje, para o Dia das Mães, um ótimo dia para todas as mães, todas aquelas mães que estão muito bem e aquelas coitadas que estão com dificuldade pensando o que fazer hoje de comida, porque tem muito pouca coisa a fazer. Mas que o Senhor a confortam, que o Senhor dê para elas a alegria nesse dia e sejam comemorados por todas as mães. Eu agradeço a oportunidade e as palmas são para Jesus. Que a sua da igreja nessa capaz do Senhor. Vamos levantar as nossas mãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bênção, pela tua misericórdia, pela prosperidade, Senhor. Seja ela espiritual, seja carnal, seja material, mas que a bênção e a prosperidade acompanhem os teus filhos, que a tua glória e o teu poder se confirme nos corações nesta manhã, Pai, veio de encontro, nos confronta, nos refrigera, porque o teu Santo Espírito tem trabalhado em nossas vidas e nós te louvamos por isso. Abençoa, transforma, cura, liberta, restaura, opera os teus milagres nas nossas vidas e na vida dos nossos, assim também como aqueles que estão via internet, vai de encontro agora, Senhor, prosperando, aquele que está na fartura, ou naquele, Senhor, que está necessitando a fartura, abençoa, glorifica o teu santo nome, Pai. Assim te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Paz a todos. Amém. E bom dia às mães. A mensagem que vamos partilhar hoje, ela tem como título: Em tudo dai graças. Na verdade, a primeira parte dessa mensagem. E vamos partilhar então a graça do Senhor, a palavra de Deus, no primeiro capítulo da carta do irmão Paulo aos Romanos, no verso 18. Romanos 1, verso 18. Podemos sentar? Romanos 1,18 lemos: Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ira de Deus é uma repulsa intensa, é uma revolta, uma indignação. Então, existem atitudes que causam essa reação no Pai. Atitudes com quais Deus fica indignado, com o qual Deus fica revoltado. Atitudes que causam em Deus uma rejeição intensa. É isso que Paulo está abrindo. Ou seja, a ira de Deus é revelada. A palavra revelar, ela vem de tirar o véu, de mostrar alguma coisa, de se fazer conhecer. A ira de Deus é revelada dos céus, ou seja, Deus lá do céu mostra uma grande revolta, uma indignação. Interessante Paulo ter salientado que essa revelação é uma revelação dos céus, porque quando ele fala que a ira de Deus é revelada dos céus, ele está mostrando o sentido da revelação de Deus para o homem.
Por isso que a ira de Deus é revelada dos céus, é o sentido, ou seja, de Deus para o homem, né? Se o homem tentar descobrir esse estado de Deus do homem para Deus, ele não consegue. Não é algo que você vai perscrutar, não é algo que você vai investigar, não é algo que você vai tentar entender sobre Deus. Eu vou estudar sobre Deus. Ela é revelada dos céus para o homem, de Deus para o homem, é o sentido. Então, muitas vezes a humanidade nem percebe, nem sabe, nem nota como é que está o coração de Deus com relação ao homem, sobre aquela atitude, sobre aquele instante. Por quê? Porque ela é revelada dos céus. Quem está ligado com os céus percebe, mas quem está no seu cotidiano, no seu dia a dia, segue fazendo, segue nessa jornada e nem nota. Então ela é revelada dos céus. Então é importante, é o sentido da revelação. Então a ira de Deus é revelada dos céus contra toda, quer dizer, totalidade. Contra todo o quê? Primeiro, impiedade. Impiedade é a palavra que está associada com qual sujeito, como nas escrituras é chamado de ímpio. Então, ímpio é o praticante da impiedade. E o que vem a ser a impiedade? Falta de amor com Deus ou as coisas divinas. Descrença. Então, contra toda impiedade e contra toda injustiça. Justiça é o que é o certo e errado de Deus. Injustiça é o errado. Então, aquilo que Deus classifica como injusto, ou seja, aquilo que aos olhos, aquilo que aos valores de Deus é colocado como errado. Então, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda falta de amor, de respeito a Deus e as coisas divinas, contra toda descrença e contra tudo que é praticado, que é errado aos olhos de Deus. Dos homens. Então aqui vai ter uma categorização da humanidade. Então essa ira, essa atitude de falta de amor de Deus, as coisas divinas, descrença, de fazer errado contra Deus, aqui ela está sendo exercida por uma categoria da humanidade. Qual é? Os homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então é uma das coisas que deixa Deus indignado, é essa atitude de suprimir, ou seja, ocultar, omitir, esconder a verdade. O que é a verdade? A verdade é tudo que é autêntico, tudo que é exato, tudo que é fidedigno, tudo que é legítimo. Esconder a verdade e no lugar da verdade colocar o que? A injustiça. De novo, o que é errado, o que é reprovável aos olhos de Deus. Então essa é uma atitude que Paulo aqui abre dizendo que Deus se indigna com isso, Deus se revolta com isso, Deus tem um repulso intenso por todo aquele que esconde a verdade, substituindo a verdade pelo erro, substituindo a verdade pela injustiça. Eu coloquei aqui, listei algumas coisas que com certeza estão nessa categoria, né? Uma verdade, Deus Criador. Se começamos a tirar Deus da posição de Criador, sem dúvida, estamos transformando a verdade, suprimindo a verdade pela injustiça.
Verdade, Deus Criador. Injustiça, tudo apareceu por acaso. Evolução. Verdade, Deus ressuscitou Jesus Cristo. Injustiça, reencarnação. Você, sozinho, vai morrer, vai nascer várias vezes, vai morrer várias vezes e vai resolver o seu problema kármico, né? Evidentemente que no mundo de hoje você tem que ter karma. Por quê? Porque não adianta você ficar nervoso, você tem que ser karma. Voltando. Mas não vai resolver, não. Isso é trocar a verdade da ressurreição pela injustiça. A Bíblia é a palavra de Deus. Se a gente disser que não é, estamos trocando a verdade pela injustiça. Então são coisas que às vezes a gente precisa parar como aqui para pensar, tá, fazemos isso, ou se faz isso, ou a sociedade vive isso, tal, e qual é? E Deus, como fica nessa situação? Qual é o lado de Deus? Qual é a ação de Deus? Qual é o parecer de Deus em relação quando se diz que Ele não é criador, que as coisas surgiram por acaso, quando se diz que não precisa ter uma aliança com Cristo, que sozinho você vai melhorar a sua karma ou o seu karma, né? Qual é a relação de Deus? Qual é a ação, a reação de Deus? Quando você diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, como é que Deus faz? O que Deus faz? Aqui ele está respondendo, né? Ele fica revoltado, indignado e tem repulsa por esse tipo de informação aqui. Agora, isso é revelado dos céus. Então a humanidade segue fazendo, a não ser que você perscute aos céus, a não ser que você procure nos céus, a não ser que você procure a informação de Deus, como Paulo fez. O que Deus sente em relação a essas coisas? Indignação. Mas isso, aqueles que buscam a revelação dos céus para cá. Eu tenho muito cuidado em responder algumas coisas, e eu aprendi e partilho algo que é muito interessante. Eu já tive também esse procedimento. A gente estuda as várias religiões, estuda as várias seitas, né? Eu gosto muito dessa área. Essa área na teologia chama-se apologética, né? Eu tive uma formação na teologia bem forte em apologética, gosto dessa área, estudar as seitas, as heresias, e normalmente a gente desenvolve a prática de quando vai falar para as pessoas, eu vou criticar tudo o que ele está fazendo. Vou criticar tudo, eu vou aprender as crenças, ou o pouco que eu sei, e normalmente é um caminho para quebrar a cara. Porque se você sabe alguma coisa parcial, a pessoa vai ver, ele vai saber que você sabe alguma coisa e vai até falar, ele está falando contra a minha opção, contra a minha religião, contra o meu caminho, porque ele não conhece. Então não é muito por aí, entendeu? E eu aprendi uma frase que ela diz assim: você conquista mais o cachorro. Quem tem cachorro aí? Então você atrai mais o cachorro com o filé mignon do que falando mal do osso. Não é verdade? Você atrai mais o cachorro com filé mignon do que falando mal do osso, do que criticando o osso, né?
E Paulo aqui foi procurar com Deus qual é a situação de Deus então, em relação a essas trocas, em relação a essas mudanças. Indignação, revolta, repulsa intensa, e as pessoas não percebem, sequer notam, porque a revelação é dos céus, e eles não estão se comunicando com os céus, e eles não estão querendo saber o que os céus dizem. E aí ele vai explicar por que dessa revolta de Deus. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, primeiro motivo, por que a ira divina dos céus é revelada contra esses homens? Aí ele fala, o que de Deus se pode conhecer, ou seja, o que é possível à limitação humana saber sobre Deus. Nós temos limitações, principalmente se comparados com Deus. Nós temos um relacionamento, não temos um relacionamento de igualdade com Deus. A figura de Deus, as características de Deus, a essência de Deus, elas são muito maiores do que o homem. Não adianta imaginar aquela figura, né? Em geral, pictorialmente, Deus é retratado. Como é que o Pai é retratado na parte pictória, nas figuras e quadros, tudo mais? Em geral, é um velho, né? Nessa figura que representa Deus. Eu acho que a famosa é aquela do Michelangelo Buonarroti, lá na Capela Sistina. Já viram aquela pintura que ele fez no teto lá, né? Toda aquela luta que ele teve com o Papa, queria que ele desenhasse, ele desenhou, e aí ele desenha um trecho, uma das representações, que é a criação de Adão. Já viram esse desenho? Ali que tem Adão deitado com a mão, e aí do outro lado Deus com o dedo assim quase encostando o dedo ali. E como é que é Deus Pai retratado naquela pintura? Como é que é a figura dele? Adão está lá, né, jovem, peladão. E Deus está numa nuvem cheia de figuras em volta dele, né? Algumas figuras, acho que até mitológicas ali na pintura, não lembro direito agora ali, que é anjo, tudo criança, tudo peladinho, né? que é mais cupido do que anjo, está colocado ali, é mais grego, é mais o Deus que está lá quase encostando nele, é um velho, né, que está colocado ali. E essa figura... Agora, não imagine que você vai ver Deus e que você sequer, quando você está falando com Deus, vou tentar colocar uma figura humana na minha frente, 1,90 m, 1,80 m. Não é assim, não dá. A nossa visão não consegue ver Deus, a nossa audição não consegue ouvir a Deus, nosso sentido não consegue perceptar a presença de Deus, principalmente por mais uma coisa, principalmente pelo pecado. O pecado piorou isso. Como é que o pecado piorou isso? Porque pelo menos quando você vê lá, quando se fala do jardim do Éden, você vê, diz lá que Adão ouviu os passos de Deus que caminhavam no jardim, então ele conseguia perceber a presença de Deus. Aí o Senhor disse a Adão, Adão, onde você está? E Adão responde a Deus, ou seja, ele conseguia falar, ouvir, falar, tinha toda uma comunicação. Não tem mais. Não tem mais. Eu imagino também, imagina a diferença entre a inferioridade entre um ser humano e o Criador do universo é muito grande. Eu gosto de ver isso, sabe onde? No livro de Salmos. O livro de Salmos é fantástico nesse sentido. Tem que ver o livro de Salmos com esses versos. Porque você imagina um artista que vai compor uma canção.
e que está buscando inspiração. E que está buscando inspiração para falar de Deus e para falar com Deus. E essa inspiração vem, isso é o livro de Salmos. Então você percebe o salmista, ele está falando sobre um determinado assunto. Aí ele pula outro assunto totalmente diferente, ali que não é sequência, ele passou para outro assunto. E daqui a pouco ele para, esse cai num terceiro assunto que não tem a ver com o primeiro e com o segundo. O que está acontecendo? A cabeça dele está recebendo a inspiração de Deus, mas é muito grande. É muita coisa para a cabeça do salmista. E ele só chega a um ponto em que ele só escreve. Não é esse negócio de possessão, esse negócio aí de psicografia. Não é nada. Ele está recebendo a comunicação direto do Criador. Mas é muito para a cabeça. Ou seja, o receptáculo é muito para o que está jorrando, entenderam? E aí ele escreve, começa a falar. E ele estava falando sobre exaltando Deus. Daqui a pouco ele fala sobre Deus sendo crucificado, que não é da época dele. Daqui a pouco ele fala de Deus ressuscitando, que não é a época dele. E Isaías vai escrever uma mensagem, e aí no meio daquela mensagem começa a falar de um Messias torturado, de que arrancavam a barba dele. Por quê? Porque a cabeça do salmista, a cabeça do profeta está recebendo algo maior do que pode conter. Muito maior. Esse é o relacionamento com Deus. Então aqui ele fala, o que de Deus se pode conhecer. Agora se pode conhecer por quê? Por causa da nossa limitação. Eu não estou em igualdade com Deus, jamais estou em igualdade com Deus ali. Mas algo se pode conhecer. E é por isso que tem toda essa dificuldade de humanamente, por exemplo, só na ciência, se você tira a palavra, se você tira a revelação, vou buscar a Deus. Tem um monte de programa agora na TV que é assim, né? Buscando Deus. Procurando Deus. E a gente se questiona sobre o que está sendo feito, né? O cara vai lá, estou procurando Deus. Aí ele vai, vou onde? Vou nos centros religiosos do mundo. Aí daqui a pouco você vê lá o apresentador que está lá na Índia, lá no Rio Ganges, tomando banho no Rio Ganges ali, e tomando água, porque eles falam para ele, esse aqui é o Rio Sagrado. É o Rio Sagrado. Aí ele vai lá e toma água mas aí quando ele está tomando água, passa uma vaca morta na frente da água. E se você olha do lado, alguns metros do lado, acabaram de cremar alguém, estão jogando a cinza lá no ganho, que tem cremação direta ali e tal. E aí ele vai para o outro lado, né? Continua lá na Índia. Estou usando a Índia só como exemplo, né? Estou lembrando de um dos episódios. Aí depois ele vai lá, não, esse aqui, que é esse templo? Esse templo aqui é do rato. É do rato? É. E como é que funciona aqui? Aí entra dentro do templo, é rato, um rato em cima do outro assim, ali, né? Um passando por cima do outro. E como é que faz aqui? Como é que faz? Como é que funciona? Como é que se adora aqui o rato? Não é assim. Está vendo aquela fila? Aí você olha, dá bastante gente, todo mundo com um prato, né? O que eles fazem aqui? Não, antes de comer, ele põe no chão e deixa o rato comer primeiro. Aí depois, quando o rato comeu, abençoa a comida, aí ele come o resto. Duas coisas, né? E se trocar a verdade pela injustiça,
Porque onde que eu acho que no máximo que o rato vai passar para você é uma doença, não é nenhuma bênção ali. Você vai poder pegar uma leptospirose, você vai poder pegar ou alguma coisa pior, né? Mas se você trocar a verdade pela injustiça, isso é procurar a Deus sem procurar pela revelação certa. E aí o nome do programa é Buscando Deus. No outro, tem um mosteiro que fica numa montanha lá em cima, assim, né, de não sei quantos degraus, e o cara vai subindo degrau por degrau lá para chegar lá em cima, chegar lá no mosteiro e tocar um gongo. Sabe aqueles... né? Tá, eu subi aqui, toquei o gongo. Não, agora você encontrou Deus. No gongo, em cima da montanha. Seja ou não seja, nós temos que entender, nós somos limitados em relação à percepção de Deus. E está pior do pecado para cá. Só piorou. Isso. E aí Paulo fala assim: o que é, pois, o que de Deus se pode conhecer, ou seja, tudo que é possível de Deus revelar ao homem é manifesto entre eles, porque Deus manifestou. Então, o que é possível, que seja aquilo que na limitação humana dá para a gente entender de Deus, tudo que dá para entender de Deus é manifesto, ou seja, foi mostrado, foi evidenciado, se deu provas, se revelou. Tudo que foi possível à compreensão humana, Deus manifestou sobre ele. Porque Deus lhes manifestou. Tudo que podia a humanidade se manifestou. Não se trata de um Deus oculto, escondido, desconhecido. Tudo que de Deus o homem podia receber de informação sobre Deus, o próprio Deus mandou. Aí ele vai continuar. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens que estão trocando a verdade pela injustiça, são indesculpáveis. Segundo motivo, porque a ira de Deus é dos céus revelada contra os homens. E Paulo vai levar um tempo, olha o tempo que ele vai colocar, ele vai falar desde a criação do mundo. Ou seja, antes que existisse homem. Se a gente pegar aqui essa expressão, desde a criação do mundo, para nós é sempre. Ou seja, desde sempre, antes que existisse o homem ali. Os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as qualidades de Deus, as características de Deus, a caracterização de Deus, invisíveis, que não dá para ser visto, que estão além dos olhos humanos poderem ver. Não tem características de Deus que elas não são visíveis. E ele vai falar de duas: seu eterno poder, sua natureza divina. Só duas ele colocou aqui: seu eterno poder e sua natureza divina. Eu acho um ponto, eu imagino agora não existe mais, mas lembra quando tinha as torres gêmeas lá nos Estados Unidos, o World Trade Center, né? Eram centenas de andares, eu não sei quantos andares que eram, centenas de andares. Aí você imagina o sujeito que está lá no pátio, lá no portão de fora, tentando, quero ver o que tem lá em cima.
Não dá, né? Não dá. Você já tentou parar embaixo de um prédio e olhar o que tem para cima? Tem um ponto que até você desequilibra assim, né? Você se entorta tanto assim que você perde o equilíbrio. Agora, imagina se fosse uma formiga fazendo a mesma coisa. A formiga querendo olhar para cima do World Trade Center para ver se tem algum doce lá em cima do World Trade Center. Mesmo assim, esse exemplo é pouco. Mesmo assim, esse exemplo é pouco. A gente tentando compreender Deus. Por isso que sai tanto programa assim, né? De rato, de Ganges. A formiga tentando entender o World Trade Center. Mas ele fala aqui, mas o que é possível ao homem entender de Deus, Deus já manifestou. E aí coloca assim, ele fala desde quando? Ele fala desde a criação. Desde a criação, tudo que dá para entender de Deus, Deus já ensinou, Deus já comunicou, Deus já revelou tudo o que dá. E tem coisa que não dá. Por quê? Porque nós, as formigas, não vamos ver o bolo, não vamos ver o chocolate que está em cima do World Trade Center. Não dá para enxergar. É muito distante, é muito alto, é muito grande. Mas ele fala assim, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente. Não dá para ver, mas têm sido vistos. Eterno poder. Você está falando de criação? Imagina o poder que foi utilizado na criação. Imagina o poder que foi usado na criação. Porque a gente pensa às vezes criação, você pensa no quê? Você pensa na terra? Você pensa nos animais? Nos insetos? Nas plantas? Você tem que pensar nas estrelas. Você tem que pensar no cosmos. Tem uma fotografia, você pode procurar na internet, é a foto mais distante da Terra. Essa foto foi batida por uma sonda do projeto Voyager. O projeto Voyager foi um Voyager 1, Voyager 2, duas sondas que foram enviadas na década de 70. Uma delas já foi tão longe que ela deixou o sistema solar há poucos anos. O quanto que ela teve que viajar da década de 70 até o ano 2000 e tanto para deixar o sistema solar, viajando todo dia, toda hora sem parar. E num determinado momento se deu a ordem de que ela virasse para a Terra e batesse uma foto. É a foto mais distante aí da Terra que existe. E sabe aquela foto que tem que colocar uma seta assim para mostrar? É aqui. Você vê um azulzinho, né? Azulzinho. Se não tivesse lá na foto, você nem sabia que era a Terra. Nós estamos falando do poder que criou tudo isso e coisas que não dá para ver, porque quando termina ainda esse cosmos, quando termina esse universo, o que vem depois? O terceiro céu, que diz que é a habitação de Deus, que é a habitação dos anjos, ali onde ele fez para que ali ele pudesse se manifestar, para que lá tivesse o seu trono, ou seja, um local em que a presença de Deus é sempre constante, embora ele esteja em todo lugar, que você não vai entender também, mas tem um lugar que fica a sua administração, o lugar onde está a sua plaquinha, está lá, Seal Deus. Então o seu escritório, a sua base está no terceiro céu, mas ele está em todo lugar.
E ali os seres que o louvam, os seres que guardam o seu trono, os serafins, querubins, estão tudo ali, estão todo esse pessoal ali. Isso ainda depois que termina o cosmos, que termina todo esse ser. Então, da energia, o poder que criou tudo isso, o poder utilizado na criação. Se algum poder... Agora pensa aqui, vai pelo lado da razão que Deus te deu. E não é errado você usar a sua razão para pensar sobre Deus. Aliás, seria muito bom se fizesse isso. Mas se orienta no caminho certo. Então, se um poder foi usado na criação, esse poder existia antes da criação. Se alguém começa a criação falando assim, haja luz, e a luz passa a existir, você está falando de alguém que consegue criar falando. Como é que alguém pode dar ordem para a luz que não está presente, que nem existe, e essa luz se fazer porque ele disse uma ordem para aquela luz? O haja é a conjugação divina do verbo haver, porque ninguém consegue falar haja. Haja luz. A luz não existe, mas ela se faz para obedecer a ordem dele. É a mesma coisa que eu virasse para cá e falasse, pula gato. Pula no chão, gato. Não tem gato nenhum. Apareceria um gato lá obedecendo a minha ordem e ele pularia no chão. Então a ordem de mandar algo passar a existir. Se você olha para a criação, ela é toda assim. Ela existe porque ele mandou que existisse e ele se obedeceu. Então Paulo fala disso. Como é que Paulo chama isso? Ele fala seu eterno poder. Ou seja, poder eterno por quê? Porque se esse poder dele existe antes da criação, o que você tinha antes da criação? Eternidade. Da eternidade ele deu a ordem. Haja. E a criação começou. Então, seu eterno poder, ou seja, o poder que existia antes da criação, o poder que existia antes da criação, o poder que existia na eternidade. Então, seu eterno poder e a sua natureza divina. Ou seja, a sua própria condição de Deus. Por que a sua condição de Deus? Por que a sua essência de Deus? Porque o seu estado natural de divindade. Porque só alguém que possa dizer haja e ser obedecido pode ser Deus. Haja. Então Paulo fala, desde a criação do mundo, seus atributos que não são visíveis, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Como é que eu posso ver coisas que são invisíveis? Ele vai falar, dá para se compreender por meio das coisas criadas. O que quer dizer isso? Tem sido claramente vistos. A limitação humana não vê Deus, mas a obra do seu poder e a obra do poder que ele tem por ser Deus dá para ver. Eu não consigo ver o poder de Deus, mas o resultado do seu poder eu consigo ver. Eu não consigo ver que ele é diferente. Eu não consigo ver que ele tem uma natureza diferente. Eu não consigo ver que ele está acima do homem, que ele tem poder, que ele tem atitude, que ele tem consistência acima da humana. Mas se eu olho as coisas que ele fez, eu falo, isso aqui homem não faria. O poder que foi necessário para isso, a sabedoria, a força que foi necessária para isso, não dá para fazer. E aí eu falo, quem que poderia fazer isso? Alguém que seja Deus.
E ele fala que eles são compreendidos, ou seja, são percebidos, são assimilados por meio das coisas criadas, através da criação. Então, se você for olhar, observar, meditar, examinar a criação, você vai concluir o quê? Tem um Criador. Você vai concluir o quê? Esse Criador é poderoso. Se Ele criou, você vai concluir o quê? Ele existia antes da criação. Você vai concluir o quê? Se Ele existia antes da criação, Ele é eterno. E Paulo está falando isso aqui, é claramente visível. Ou seja, você não vê se você não quiser. Mas quando você faz isso, você está trocando a verdade pela injustiça. E é uma troca, porque você vai vendo nas declarações. Eu gosto muito de ciência, eu gosto muito de história, estudo arqueologia, principalmente arqueologia bíblica. E é impressionante quanta coisa que se vai para baixo do tapete nessa área, a gente não tem noção. Quantos achados, quantas evidências já são encontradas em toda a criação, que simplesmente a ciência fala, não sei o que é, põe para baixo. Não sei o que é, vale para baixo do tapete. Então a gente chegou uma vez, eu lembro aqui, a estudar um pouco de evolução, né? Um pouco que se estabelece que o quê? Que o homem surgiu ao acaso. Você é fruto do acaso. Nós, né? Somos frutos do acaso. Tudo que está aí é fruto do acaso. Foi surgindo, foi juntando, deu certo, misturou. Não foi experimental, mas surgiu por ter surgido. E aí um monte de coisas, sabe o que acontece? Quando se acha assim, se vai para baixo do tapete. Eu gosto, quanto mais pesquisa para coisas antigas, então às vezes se acha uma construção em que hoje, em termos de engenharia, não dá para saber como fazer aquilo ali, né? Uma pedra muito alta, muito grande, que não dá para saber como é que foi transportada, e em cima dela foi colocada outra pedra deitada, e não se sabe como é que levantou a pedra para colocar lá em cima, não sei o que lá, assim e tal. Aí por que não se sabe responder essas coisas? Porque se datou que naquela época o ser humano, ele havia deixado de ser macaco há pouco tempo, e que não tinha inteligência para fazer isso naquela época. E aí fica assim, como é que mas está lá. Está lá. E se considerasse que um ser humano sempre foi inteligente, já foi criado inteligente, não era um caminho mais curto para tentar entender certas coisas? Como é que os antigos construíram aquilo lá, etc. Porque naquela época tinha deixado de ser macaco há pouco tempo. Quem sabe levantar uma parede aí? Ninguém? Eu também não sei. Eu também não tenho uma ideia. Se me desse tijolo, as coisas assim, eu sei lá. Acho que eu não sei nem misturar massa. Estou sendo sincero. Quanto tempo que alguém demora para aprender a levantar uma parede? Creio que não demora muito não, porque eu já tentei recompor um pedaço do muro que tinha caído. Deu certinho. Há quantos anos você tinha? 15 para 16 anos. 15 para 16 anos, né? Uma abelha com menos de 30 dias sabe fazer uma colmeia. Menos de 30 dias, porque a abelha vive no máximo 1 mês e meio, sabia? A abelha não vive mais do que 1 mês e meio, e com 30 dias ela sabe fazer uma colmeia. Tá? Como é que a abelha sabe fazer uma colmeia?
Já parou para pensar nisso? Olha como uma abelha vai fazer a colmeia. Aí eu falei, não, ela está lá. Aí ela vai observando as outras abelhas, né? Que tá. Mas existe então uma abelha professor? Tem uma abelha que ensina a outra, então uma abelha consegue ensinar a outra e outra abelha consegue aprender também. É assim que se faz. A abelha ela vai para uma escola de ensinar a fazer colmeia. Ou ela já vem programada. Ela já vem com o programa da colmeia dentro dela. Já viram a casinha do João de Barro? Não chove lá dentro. Tem a hora certa que entra o sol, né? No frio ela é menos fria por causa do jeito que ele coloca. E um João de Barro ensina o outro a fazer a casinha. É assim que funciona. Então o passarinho ele pode ser professor e o outro passarinho pode ser aluno. É ensinando um outro. Se você isolar o filhote, tira ele lá do ninho quando ele já pode voar, e é isso que acontece, logo que ele pode voar, ele vai embora do ninho e vai encontrar a sua família, e vai fazer a sua família, e vai fazer o seu ninho, não é assim? Já viu o João de Barro entrando na faculdade para aprender a fazer casinha ali? Ou ele já vem programado? Ele já vem com o programa, né? O software na cabeça dele ali para fazer. Já vem com o app baixado para fazer a casinha. E quem que fez esse aplicativo? Quem baixou esse aplicativo na cabeça da abelha? Quem baixou esse aplicativo na cabeça do João? E aí vão falar, não, é assim por coincidência. Tá? Então faz assim. Pega um monte de barro e fica jogando na parede para ver se não vira ninho. Se virar ninho, eu concordo com a coincidência. Eu gosto de ver alguns textos, de acompanhar algumas coisas de alguns escritores. Um que eu confesso que gosto bastante, que eu me divirto muito com ele, já partiu, né? É o Ariano Suassuna, o autor de teatro, né? E ele era engraçado, entre várias coisas. E ele detestava esse conceito da evolução. Detestava. E ele era convidado, como eloquente que era, para fazer várias palestras, para falar em vários locais. E tinha uma coisa que, assim, você abria a mala dele, a valise dele, ou sacola dele, sabe o que sempre tinha dentro da mala dele? Um prendedor de roupa. Um prendedor de roupa. Por que ele tinha um prendedor de roupa sempre no meio do material dele? Porque ele detestava esse conceito de evolução e cria na criação. Aí você vai falar, o que tem um prendedor de roupa a fazer? Quando alguém falava para ele, ou quando se mencionava para ele o assunto da evolução, o que ele fazia? Ele abria lá e pegava um prendedor de roupa. Aí ele mostrava o prendedor de roupa, tá vendo? Ele falava assim, 2 pedacinhos de madeira com um ferrinho no meio. Não é isso que é um prendedor de roupa? 2 pedacinhos de madeira com um ferrinho no meio, ele falava. O dia que o macaco fizer um desses, eu passo a acreditar. Então é para isso. É para isso que ele tinha um prendedor de roupa no meio. No meio. Olha a abelha, olha o João de Barro, olha você, veja os seus olhos, veja se tudo isso é fruto do acaso. Paulo está falando, olha para a criação, e a criação vai revelar um Criador e vai revelar um Criador de eterno poder. E vai revelar alguém que tem natureza acima da nossa, alguém que tem natureza divina. Fala, tudo isso o próprio Deus revelou desde a sua criação.
está a plenos olhos. A expressão que ele fala assim, tem sido vistos claramente, ou seja, tem sido, sempre se vê e sempre se viu claramente. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Já que falamos assim, escreveu o salmista. E ele completa falando assim: e por causa de toda essa revelação, tais homens que não aceitam, tais homens que mudam essa verdade, são indesculpáveis. Ser indesculpável, o que é ser indesculpável? É ser indigno de perdão. É ser imperdoável. Essa troca de Deus, essa negação de Deus, com as provas que Deus forneceu, fez com que o homem fosse imperdoável. E ele vai completar agora essa nossa primeira reflexão. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Então ele falou que eles são indesculpáveis. Com tanta prova que Deus, são indesculpáveis. E ele vai falar agora por quê? Porque tendo conhecido a Deus, ou seja, passado. Conhecimento de Deus não é uma coisa atual, ele está falando desde a criação. Desde que antes que o homem existisse, porque criação é antes do homem. Então, desde antes do homem ser criado por Deus, se conhece Deus. Ou seja, conheceram a Deus, sabiam de Deus. E agora ele começa a mostrar qual foi a jornada da humanidade. Porque a humanidade conheceu Deus. Sabia de Deus, mas o que fizeram? Duas coisas. Primeiro, não o glorificaram como Deus. E segundo, não lhe renderam graças. Glorificar com Deus, o que é? Não proclamaram a honra de Deus. Não celebraram o Deus que criou. Pararam. Não exaltaram o Deus que criou. Não louvaram o Deus que criou. Então, não deram glórias a Deus. E também não dando glória a Deus, outra coisa, não lhe renderam graças. O que é render graças? Há 2 anos, graças a Deus, a gente já criou o hábito lá em casa, em novembro, a gente adotou o dia de ação de graças ali, que o americano chama de Thanksgiving, né? Que é uma coisa boa, pelo menos para copiar o americano, né? Copia o Halloween. Por que não copia o Thanksgiving? Por que não copia o... E a gente, pensando nessa experiência, começou a fazer, há 2 anos, o dia de ação de graças. O que é ação de graças? É o testemunho de agradecimento. É o obrigado. É o reconhecimento. E Paulo está falando de homens que conheceram a Deus, mas não deram honra como Deus, não celebraram, não exaltaram, não louvaram e não disseram obrigado. E eles se tornaram o quê? Homens imperdoáveis. E ao invés de glorificar e ao invés de render graças a Deus, 2 coisas aconteceram. Seus pensamentos se tornaram fúteis. Reflexões, ideias, as elaborações mentais se tornaram de pouca importância, insignificantes, inúteis, superficiais. Deslocaram Deus do seu local. Deslocaram Deus do seu local de Deus. Deslocaram Deus do seu lugar de Todo-Poderoso. Deslocaram Deus do seu lugar de Criador. O que veio, então? A cabeça começou a criar um monte de porcaria. Um monte de coisas que não servem para nada.
e ao macaco, e ao peixe, e ao acaso. E da mente. Então, o que acontece? Foram para o lado do que não é verdade, foram para o lado do que é ficção, foram para o lado da coisa que não serve para nada. De levar o prato para o rato comer primeiro, de tomar banho de achar que está se abençoando, se jogando no esgoto. E com isso, o coração insensato se obscureceu. O coração é a sede figurada dos sentimentos e dos desejos, né? Porque quando você tem um sentimento, quando você deseja alguma coisa, em geral o coração se manifesta, né? Pode ver na poesia romântica, tem muito aqui, meu coração bate acelerado, meu coração, não sei porquê, bate feliz. Quando? Te ver. Obrigado. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Então o coração fica feliz? Não, porque ele é um órgão, né? Mas fica... Então, isso se tornou uma figura. O coração passou a ser encarado como a sede figurada dos sentimentos e dos desejos. Então, os desejos e os sentimentos se tornaram o quê? Como falou, insensatos. Ou seja, totalmente contrário ao que é bom, ao que é certo, ao que é senso, ao que é razão. E por fim, obscureceu-se. Ou seja, ficou triste. Se tornou triste, se tornou sombrio. O coração sombrio. Então essa é a jornada que Paulo começou a falar, começou a descrever aqui, da humanidade. Que num momento era toda conhecedora de Deus. Ali. E tudo que o homem podia saber sobre Deus, tenha certeza que Deus ensinou. Revelou para a humanidade. Mas aí a humanidade partiu para o seguinte: parou de dar glórias a Deus, parou de exaltá-lo como Deus, parou de louvá-lo como Deus, parou de dar honra, de colocar Deus na sua posição de Deus, simplesmente. E outro, parou de render graças a Deus, parou de ser agradecida, de testemunhar o seu obrigado a Deus. Como a nossa mensagem ela trata-se sobre em tudo dar graças, é por isso que nós começamos por esse texto, para lembrar que quando a humanidade começou a se afastar de Deus, ela parou de dar graças a Deus. Eu queria lembrar uma coisa, por exemplo, em relação ao próprio Paulo, o irmão Paulo, que escreveu Romanos e outras mensagens, das quais também Deus comunicou para ele, né? Você vai encontrar de 20 a 30 vezes nas cartas ele falando assim: dou graças a Deus, dei graças a Deus. Ou seja, testemunhem, externizem muito obrigado que você possa ter a Deus. E graças a Deus por essa oportunidade. Que Deus possa então, na sua graça, sempre nos manter no seu conhecimento e aumentar esse conhecimento, indo nessa revelação e nesse caminho. Graças a Deus. Amém. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. E nós vamos fazer, depois do encerramento, uma homenagem às mães, né? As mães que estão, né? E aquelas que estão à distância, vai demorar para chegar uma homenagem para elas lá, né? Mas vai chegar.
Então, curva sua cabeça, Senhor, nós oramos te agradecendo por este culto, pela tua presença, pela presença das mães que o Senhor trouxe nesta manhã, Pai. Nós te louvamos pela vida delas, pela sabedoria que o Senhor deu a elas, pela natureza de ser mãe, Pai. E aquelas que sentem a necessidade, a vontade, Senhor, mas ainda não alcançaram essa graça, que o Senhor esteja trabalhando, abrindo a madre e confirmando o teu agir, o teu trabalhar, o teu realizar. Toma nas tuas mãos, como aqui foi falado a respeito de Sara, Senhor, independente da idade, o milagre veio do céu. Que os nossos olhos sejam voltados ao Senhor em tudo que necessitamos, em tudo que esperamos, porque verdadeiramente o Senhor é fiel, Pai. E o Senhor agracia aqueles que têm fé. Então derrama, aumenta a nossa fé, como foi dito, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, os nossos lares, os nossos familiares, de perto, de longe. Alcança o Senhor com a tua graça. Derrama, Senhor, da tua misericórdia. Toma nas tuas mãos, confirmando o teu agir e o teu trabalhar. Te agradecemos por este culto, pela tua presença, por este dia, Senhor, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Toma agora nas tuas mãos o retorno de cada um para os seus lares, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor conceda um dia, Senhor, de graça, um dia de alegria, um dia de vitória, Senhor, um dia de comunhão. Assim nós te pedimos, Pai, e também te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em cada um de nós, e todos digam: Amém. Agindo Deus, Quem impedirá? agindo Deus, Quem impedirá? Encerradas as palmas doces de Jesus.